Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Para começar a aula hoje, nós vamos fazer de um jeito diferente, sem avisos, mas entendendo que a aula inteira vai ser sobre o tema avaliação. A avaliação ou o exame que você tem que fazer de maneira online, lá no campo das provas online. Para começar a aula, nós vamos fazer primeiro um joguinho bem simples e depois eu explico o porquê desse jogo. Eu escrevi aqui, ó, de forma manual, 3 palavras, ó, que simples, ó. 3 palavrinhas, você deve ter visto as palavrinhas, já deve ter memorizado, porque são palavras simples e do seu conhecimento. E daí eu posso fazer uma pergunta dentro dessa informação que você tem. E a pergunta é bem simples. De que cor que estava escrita a primeira linha? Você não vai responder aí para mim, provas online, isso é prova, não. Você vai responder mentalmente. Será que você consegue? De que cor que estava escrita a primeira linha? Se você não entender com atenção o que eu estou perguntando, muito provavelmente o teu cérebro te trouxe a informação do que estava escrito. E você foi para a resposta verde, sendo que a resposta está errada. Mais para frente eu vou mostrar como a resposta é errada. Nossa, professor, mas o que isso tem a ver com a nossa avaliação? Tem tudo a ver com todos os aspectos que eu vou citar a partir de agora, passo a passo, de como que você deve realizar a nossa atividade avaliativa ou exame do primeiro bimestre. Então, muito bem. Para você realizar o exame, a primeira coisa que o professor fez foi lá no dia 25, como o calendário do colégio pedia, colocou as provas ou os exames lá no nosso campo de provas online e daí colocou um fórum informativo. Esse fórum dizia: as provas estão lá, os exames estão lá. No entanto, evite fazer antes da explicação do professor. Talvez você já foi afoito e fez, daí já não entra mais uma questão só da correção do professor, então eu não posso fazer muita coisa quanto a isso. Então, se você já fez e não esperou a explicação, foge do meu campo, né? Então, professor, mas eu fui mal, não está mais lá no campo da aula, da pedagogia, entra em outra esfera, que daí não é com o professor Diego, porque quando você finaliza a prova é dada como findada, finalizada. O que é isso? Você não tem uma nova oportunidade de realizar. Está também bem claro lá no fórum que eu coloquei. Então, nesse caso, você tem que entrar lá no sistema, realizar a prova e finalizar. Você tem apenas uma chance para fazer isso, porque é uma prova, é uma atividade avaliativa, é um exame. Professor, mas como que vai ser? Primeira coisa, tenha uma ferramenta em mão, a sua apostila. Você tem essa ferramenta, pois estamos num momento diferenciado, vamos fazer uma atividade avaliativa, um exame diferenciado. Você vai poder consultá-la. Você tem a apostila? Então, use-a. Como assim? A pergunta que eu fiz lá no nosso joguinho. Muito provavelmente você quis responder, mas você poderia ter voltado, né? Voltava lá o vídeo, voltava para a informação e daí você ia ver que a resposta correta era azul. Porque, ó, eu perguntei de que cor estava escrito. E está escrito na cor azul. Só que o teu cérebro, ele trouxe algumas confusões para você e ele lembrou apenas do que estava escrito e não de que cor estava escrito. Por que é importante dizer isso e fazer esse joguinho mental antes? Porque as atividades avaliativas lá, o exame, eles têm perguntas. São 10 perguntas no valor de 6 pontos cada. Como você vai realizar? Já falei, com a questão do auxílio da sua apostila. Mas claro que é com a sua mente. Por isso a questão do joguinho. O professor Diego fez perguntas discursivas e objetivas. O que é isso? Perguntas discursivas são aquelas que você tem que organizar uma ideia, argumentar, colocar uma resposta bem organizada e com bastante argumentação sobre o tema proposto, o tema pedido, sobre a resposta do que eu pedi, de um jeito bem simples. Como assim, professor? Nessa questão do joguinho.
Eu perguntei uma coisa e foi instantaneamente respondido, talvez sem pensar. E o que isso ocasionou? Não é que você não saiba ler, não é que você não conseguiu guardar os 3 escritos lá. Você não interpretou o que eu perguntei. Numa pergunta discursiva, você tem que ler, reler, interpretar o que está sendo pedido, para daí sim eu responder, e responder de forma clara, organizada, com argumentação. Que é isso? Por exemplo, nosso conteúdo que vai cair na atividade avaliativa, temos lá o conteúdo sobre as semelhanças e diferenças entre o corfebol e o basquetebol, certo? E o segundo ponto lá, que era do atletismo, né? Corridas e saltos no atletismo. Nossa, professor, mas o corridas e saltos foi bem pouquinho, sim. Foi pouquinho, então o que significa que a prova está mesclada. Aquilo que você estudou mais, você vai ter mais perguntas. Aquilo que foi menos estudado, são menos perguntas. Claro que vai estar contemplada a apostila inteira no nosso exame. Uma pergunta discursiva, então, ela tem que ter a resposta com argumentação. Eu pergunto lá, explique como funciona uma prova do atletismo. Específica, eu pergunto. Daí você diz que a prova de corrida é correndo. Isso é uma resposta correta? Ah, claro que é, professor. A prova é correndo, sim. Só que é uma resposta que numa pergunta que vale 6 pontos, seria uma resposta que valeria 1 ponto apenas. Por quê? Porque não foi organizada a ideia. Numa corrida, por exemplo, uma corrida de obstáculos tem vários elementos que devem ser descritos. Se você não descrever esses elementos, a resposta não está completa, logo você não tem 6 pontos. Existem também as perguntas objetivas, que são aquelas do X. Verdadeiro e falso. No caso, a gente sempre pensa, ou a maioria das pessoas pensa, ah, mas essa é mais fácil. E na verdade não é. É a pergunta mais difícil porque não existe esse meio termo. Ou está correto, ou não está correto, ou está incorreto. Perguntas objetivas. Também tenho que ler, reler com atenção. Porque senão, eu vou lá, a pergunta está me perguntando, cite abaixo a alternativa incorreta, por exemplo. Daí eu vou ler as alternativas, eu leio uma coisa, isso aqui eu vi na apostila, tá certo, e você assinala. Tava certo? Tava, que bom, né? Só que o que foi perguntado era o que era incorreto. E não tem como você voltar atrás, certo? Depois que foi finalizado, não tem como voltar atrás na nossa atividade. É um sistema online, certo? Para você treinar isso é bem simples. Ó, se agora eu perguntar para você, o que estava escrito na segunda linha do nosso joguinho? Talvez você lembre, talvez você não se lembre. Então, o que você faz se você não se lembra? Volta lá o vídeo e daí você consegue responder. No caso, se fosse lá uma pergunta objetiva essa da atividade avaliativa, eu volto lá na minha apostila, procuro, volto nas aulas do professor Diego. Eu vi que o professor falou em alguma aula isso. E eu vou ter a resposta. E assim eu não corro o risco de assinalar uma pergunta ou uma alternativa, melhor dizendo, errada. Ou de forma errada. Correto? Lembre-se aquilo que o professor Diego sempre diz em todas as atividades avaliativas. A maioria já foi meu aluno no ano passado. Se o professor Diego perguntou, ou ele pediu um refrigerante lá com cachorro quente, e você respondeu um x-salada, não é que o x-salada está errado, mas não foi o que ele perguntou. Então, logo, você não deu o que foi pedido. Nossa, mas não entendi nada, professor. É aquilo. Eu perguntei lá, por exemplo, algo relacionado ao handebol. Como que funciona o tiro lateral do handebol? Daí você diz, pisando na linha, lançando a bola. Isso é uma resposta cachorro quente e o refrigerante. Mas daí eu perguntei isso, como que é cobrado o lateral? E daí você diz, o lateral, do lateral eu não posso fazer gol. Isso existe no handebol? Também existe. No entanto, não foi o que eu perguntei, você me entregou o x-salada. Tome cuidado com o que está sendo perguntado para você conseguir a resposta correta, a resposta coerente àquilo que está sendo perguntado.
Se tem alguma dúvida, use a sua ferramenta, use a sua apostila lá do primeiro bimestre. Acredite no seu potencial aí, estudo. Se você acredita lá naquele boa sorte, o professor Diego sempre fala, sorte não resolve uma prova, e sim a questão de estudo e comprometimento. Leia com atenção as atividades para que você não tenha problema em resolver. Lembrando, o exame ele vale 60 pontos, que é o complemento lá da nota do primeiro bimestre. Você já foi avaliado em 40 pontos, mas esses 60 pontos nós temos a nossa média do bimestre. A média daí a gente vê lá pelo nosso sistema Unimestre também, depois de tudo corrigido e com as datas propostas pela coordenação do colégio, você tem lá a sua resposta também, tudo via o nosso Unimestre enquanto estamos nesse período de pandemia. Novamente, faça atividade com atenção e nos vemos na próxima aula. Abraço, fique com Deus.